tio dele tem... Eu vou soltar ele falando que é melhor. Então, eu vou compartilhar minha tela com você, para você assistir comigo, porque eu não assisti ainda, tá? Nós vamos assistir juntos. Ele falando de toda a confusão que teve envolvendo uma suposta... uma pastora aí, que diz que é muito famosa, etc e tal. A minha tela está compartilhada com você. Olha só a situação. Vamos lá. Ó, vou soltar aqui, ele vai falar tudo aqui. Tá ele na tela? Tá ele aí na tela. Eu vou deixar ele falar, ele explicar, que eu acho que é melhor, né? Então, olha só a situação. Deixa eu colocar aqui. Olha só a situação. Olha só. Escuta aí, gente. Fala, pessoal, tudo bem? Então, passando aqui só para justificar, trazer uma resposta, trazer um esclarecimento para as pessoas que iriam estar hoje no encerramento do congresso lá da minha igreja. De antemão, eu quero dizer que eu não estou participando da liturgia do culto, enfim, eu só estou na organização técnica do evento, sou um dos que abençoou, dos que doaram, né? E quando eu passei a ideia para o meu pastor para a gente fazer o Alicerçados esse ano, eu falei para ele, né, quem eu queria que ministrasse, e eles sempre tiveram um sonho de levar, né, a Camila, entre outros nomes que a gente sempre comentou, a gente sempre admirou muito o ministério dela, e a gente sempre falava, antes de eu ficar, né, conhecido, eu sempre falava lá na igreja, na época que eu era líder, e eu falava, gente, um dia a gente vai trazer, sabe, e era o nosso sonho, o pessoal vibrava, o pessoal acreditava. E esse ano eu falei, né, pro meu tio que eu não ia participar de nada, mas se ele quisesse, eu queria abençoar a igreja para que a gente pudesse fazer o congresso, o Alicerçados. E eu entrei em contato com a Garment Music, né, que é dirigida lá pelo Jadson, e eu falei para ele alguns nomes, uns já tinham agenda e tal, e eu mencionei, né, sobre a Camila, que eu queria trazer a Camila. E aí eu consegui a Camila para hoje, para o encerramento, a pastora Camila Barros, e eu consegui que ela viesse para hoje, para o encerramento. Cumpri com todas as partes contractuais, tá? Tudo. O valor do cachê, no valor de R$40 mil. E fiz tudo que foi pedido, emitiu a passagem, tudo. E hoje eu fui buscar no aeroporto, e achando que ela ia desembarcar, ela não veio. E a justificativa foi porque ontem eu cantei na minha igreja. Porque antes, um dia anterior, eu cantei com a Kellen. A Kellen gravou já 2 canções minhas, 3, na verdade. E uma das canções que ela gravou, a gente gravou junto. Pessoal, é um absurdo. Eu fico imaginando aqui os familiares desse rapaz. Fico imaginando aqui os familiares dele, os amigos dele, os colegas dele, o pessoal da igreja lá que ele frequenta, do tio dele, lá a igreja do tio dele. Ele estava ali, colocou uma grana para poder trazer essa pastora que vai pregar. Gente, é isso que eu estou falando para vocês. A decepção é muito grande. Quando você está do lado de cá, que você vê a pessoa ali pregando, cantando, você fala, nossa, que bacana. Essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um ungido, é uma ungida. Só que quando você vai conhecer mesmo sabe, a ideia, é só grana, meu amigo. Aí quando não, são esses motivos idiotas que a pessoa não vai cumprir uma agenda porque com medo de perder as outras agendas. Deu para entender ou não? Esse menino aí, que eu não sei o nome dele, mas eu sinto pena dele, da família dele, porque, enfim, vai acreditar, né, em contos de fada evangélico, você quebra a cara, porque você tá com seu coraçãozinho puro, né? Tá com a sua mente ali bacana, ajudando a igreja, etc e tal. Ah, pastor Carlos, ele se declarou gay. E daí que ele se declarou que é gay? Pelo menos ele saiu do armário. Pelo menos ele confessou, né? Ele assumiu o pecado dele, né? Etc. E tá cheio de gente aí que é gay e não assume.
Tá cheio de gente aí no meio evangélico aí que toma cerveja, bebe cachaça, usa droga. Tá cheio de gente por aí que apronta, pinta e borda e continua pregando como pregador. Tá cheio de gente aí, inclusive na política. Tá cheio de gente aí, inclusive, aí nos maiores eventos evangélicos, cantando, pregando, etc e tal, o povo bajulando, e os caras não são nada daquilo que pregam. Aí vem um menino desse, um garoto desse, que é macho pra caramba, é homem pra caramba, porque esse menino se assumiu, falou, é gay e acabou. Você entende? Ele se assumiu. Disse, acabou essa coisa de cantar para Deus, cantar para Jesus e ele ser o que ele é. Ele se assumiu. Aí ele tá lá na casa dele, lá com a família dele, o tio dele faz um evento na igreja, o tio dele é pastor, e o tio dele comentou com ele, olha, nosso sonho aqui é ter a pastora fulana de tal, essa pastora aí, Camila Barros, aí para pregar, etc e tal. Ele disse, eu também quero ouvir ela pregar. Porque na cabeça deles, a irmã que vai pregar, a dita irmã que vai pregar, ela é humilde. Ela é crente. Ela é uma serva de Deus. Aí o menino pagou 40 pila, 40 paus para essa pastora aí, e ela não foi. Por que ela não foi? Com medo de ser pichada como a pastora Camila Barros, que apoiou o menino que é gay. O menino que se assumiu gay. O ex-cantor evangélico que agora é gay. Por isso que ela não foi. Porque esse mundinho evangélico gospel, não as pessoas verdadeiras, não os que são sérios, mas essas pessoas aí, a maioria delas querem só grana. Aí ela não foi com medo de perder as outras agendas. Essas outras agendas rola grana. Deu para entender? Deu para entender ou não? Mas se a pessoa prega a palavra de Deus, o evangelho de verdade, por que ela não vai? Além dela ir, ela tem que ir de graça. Não pode cobrar. Mas ela vai quando pagam. Só que quando tem um motivo extremamente doutrinário, a chave do céu está com ela. Eu não posso misturar com gays. Eu não posso misturar com lésbicas. Eu não posso misturar com quem usa droga. Eu não posso misturar com quem bebe cachaça. Eu não posso misturar com drogados, com marginais, com gente. Eu não posso misturar com gente, com gentalhas. Aí ela não vai, porque pode se sujar lá com outras igrejas, com outros eventos que ela já está pré-agendada. Ou seja, que evangelho é esse? Que você se isola, se exclui do mundo, fica na sua bolha. Que evangelho é esse? Que graça de Deus é essa? Aí eu fico vendo alguns pastores, inclusive tem um aí do Rio de Janeiro, que eu não falo mais o nome dele, né, que é político pra caramba, politiqueiro pra caramba. A igreja dele, o altar, é um palanque político. Ele já botou lá o Pezão, ele já botou o Pezão que tá preso, já botou lá o Sérgio Cabral, que também tá preso, ele já botou lá o Eduardo Cunha, que foi preso, ele já botou lá tanto o Eduardo Paes, mas um montão de gente, inclusive o irmão é político, o outro membro da igreja é político, o cara é politiqueiro. Teve agora, semana passada, recentemente, a Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, e ele subiu no altar, em vez de pregar o evangelho e orar, marcha da política, com apoio financeiro de prefeitura e do estado do Rio de Janeiro. Política. Quer dizer, esses camaradas, eles esculacham todo mundo e não podem falar deles. Eles metem o pau em todo mundo. Aí o menino agora viu qual é o motivo que ela não foi pregar na sua igreja, né, filho? Ela não foi porque não quer se misturar com gente, né? Como você, como eu, não é verdade? Porque suja, né? Nós somos agentalhas, não é isso? Então tem gente que diz ter amor, diz ter compaixão, diz ser de Deus, ser de Jesus, etc e tal, mas na verdade são pessoas amarguradas, coração cheio de amargura, pessoas tóxicas. O menino pagou o cachê de 40 pau
e a pastora não foi. Por quê? Porque não queria ser vista com um menino ex-cantor evangélico que se assumiu gay, que se assumiu um homossexual, ou, enfim, eu não sei qual que é o termo que se usa aí no Brasil. Mas o problema é esse, é que tem gente que julga as pessoas. Ele se coloca no lugar de Deus, de porteiro do céu. Escuta o que esse menino vai falar. É um absurdo muito grande. Eu e minha esposa aqui em casa, meu filho e minha filha, nós ficamos horrorizados. Como que a cabeça dessa gente é fechada. Eu queria saber que raio de curso teológico que essa gente faz aí no Brasil. Eu queria saber que raio de conhecimento do grego da Bíblia que vocês têm no Brasil. Qual é o conhecimento de hebraico que vocês têm no Brasil? Qual é o sentido disso? De vocês excluírem um menino? De vocês excluírem... Aliás, a Assembleia de Deus no Brasil comete alguns equívocos. Não só porque isso aí é gente assembleana, que não conhece Bíblia, não conhecem Bíblia. Não tem conhecimento. Se tivesse conhecimento bíblico, abraçaria o rapaz e orar pelo rapaz. E agradecer a Deus pela vida do rapaz. Porque ele, pelo menos, se assumiu. Ele, pelo menos, disse, não quero mais participar disso. Acabou para mim, estou saindo fora dessa sujeira. E ponto final. Agora não. O costume da igreja, entre aspas, a doutrina da igreja, pesa mais do que um abraço, do que o amor, do que a graça do evangelho e assim por diante. É um absurdo. Ouça o que o rapaz vai falar. Eu fiquei com dó desse rapaz, de verdade. De verdade. Porque o menino desse podia ser meu filho. Você já pensou se isso acontece com meu filho, meu irmão? Tu tá de brincadeira. Porque você ama o seu filho. Ama ou não ama? Ama ou não ama o seu filho? Seja ele hétero, seja ele gay, seja lá o que for. O seu dever como pai é amar. É ou não é verdade? Agora, se debruçar sobre a religião e dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu, é um absurdo muito grande. A Camila Barros não pode ser vista ao lado de gays. Anotem aí, viu, gente? Porque ela não foi pregar o evangelho na igreja do rapaz porque ele é gay. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É ou não é a verdade? Ou eu estou aqui falando asneira? Ela não foi por causa que o menino se assumiu gay. Se ele tivesse com roupa de evangélico, terninho e gravata, continuado na igreja, cantando bonitinho, mesmo sendo gay, enrustidamente, ela estava lá cantando e pregando. Porque o que mais tem em igreja evangélica por aí, porque eu conheço, um montão de... Vou ficar até quieto. Mas tá cheio de gente aí que é gay e tá no meio evangélico. Continua lá no meio evangélico. Não solta a gravata, não tira o terninho. Você entende? Aí o rapaz se assumiu. Agora que ele se assumiu, os evangélicos se afastam dele. Sabe? Botam ele de lado, botam ele para escanteio. É um absurdo muito grande. Ouça o que ele fala, ouça aí. Que é por causa dele. Ela foi cantar ontem e todo mundo começou a pedir para eu subir para eu cantar. Só que eu já tinha falado que eu não ia cantar porque eu queria evitar problema, porque eu não queria estar no meio dessas coisas e não queria trazer coisa negativa para a igreja, sabe? Para o congresso. Porque, enfim, e eu falei que eu não ia e o pessoal começou a insistir muito e o pastor da igreja falou para eu subir para eu cantar só por causa dele com ela e eu cantei e deu no que deu. E a justificativa, né, da pastora Camila e da assessoria dela foi essa, que ela não quer estar envolvida nisso, mas já estava contratado, já estava tudo certo, enfim. O que eu quero dizer é que eu peço perdão para as pessoas que se organizaram, sabe, que se esforçaram. A minha igreja, o pessoal ficou madrugadas e madrugadas reformando, sabe, a igreja, e no sol quente os irmãos se uniram, reformamos a igreja para poder receber esse congresso. Aconteceu outros dias com outros cantores, os ministrantes que vieram, o pastor Emedian veio, foi incrível, Isa Reis, Suelen Lima, Kellen Bianca, e, meu Deus, eu não tirei foto com eles, porque eu fiquei com medo de prejudicar eles, entendeu? Com medo de aparecer e vincular minha imagem com eles. E, gente, eu só fiz o congresso porque
na minha época de líder, a gente sempre teve vontade de fazer. Só que a gente não tinha condição. Hoje eu tenho condição, mesmo não estando participando, mesmo não aparecendo lá, mas eu poder proporcionar isso para minha igreja já é a realização desse sonho. Então, eu não estou envolvido na igreja porque eu quero aproveitar das pessoas, como estão dizendo por aí. Eu não estou, sabe, lá no meio porque eu quero ganhar fama. Não, gente, lá é minha casa, lá é minha igreja. E mesmo não cantando, não recebendo oportunidade, não subindo no altar, eu posso, né, adorar nos bastidores, porque adorar não é somente você pegar o microfone e você aparecer, adorar, você adora em espírito e em verdade em qualquer lugar que você tá. E eu falei pro meu pastor, eu falei, não precisa o senhor me colocar para cantar. E ele sabe, né, tipo, de tudo, e eu sei do posicionamento dele, mas ontem foi coisa esporádica, todo mundo pediu, a igreja pediu, o pastor pediu, a Kellen quis, então assim, eu só cantei. Como na igreja casa também, eu cheguei no culto, eu não sabia que eu ia cantar, e aí mencionaram, falaram que eu ia cantar, e eu decidi subir para cantar. Então, assim, gente, não é nada intencionado, sabe? Tipo, é tudo muito espontâneo. E eu quero, passando só para pedir perdão para as pessoas que se organizaram para ir no congresso. E eu quero dizer para a igreja que Cristo, ele não mata, Cristo, ele não rejeita. Cristo, ele não joga as pessoas fora, sabe? De uma mulher, sabe? Uma mulher muito pecadora lavou os pés de Jesus, uma cerimônia importante, importantíssima. Ele estava sendo visto por todos, sabe? Os mais importantes. Mas ele deixou uma pecadora que nem digna de estar no... Eu parei aqui para poder fazer um comentário que eu acho importante. Você consegue perceber quem é esse rapaz? Pelas palavras dele. Olha como esse menino, olha como esse rapaz, ele tem um coração grande. Você consegue entender, não? Você que me assiste, você que é pai, que é mãe, você que está aí. Você que conhece a graça do evangelho. Não o evangelho pragmático, denominacional, não o evangelho constantiniano. Não o evangelho inventado por Constantino durante o quarto século, mas o evangelho de Jesus, aquele evangelho da graça, sabe? Você consegue entender isso, não? Olha o coração desse rapaz. Ele falando, você percebe que esse menino, ele tá carregado de amor, ele tá carregado assim, sabe? E olha, ele é muito forte, muito forte, porque ele sofreu uma rejeição, gente. Isso é uma rejeição. Eu não sei se ele vai precisar de ajuda de profissional, de psicólogo, psicóloga, enfim, porque isso aí pode carregar traumas, sabe? Poxa, ele queria ver a pastora pregar na igreja lá, porque ele estava dando um presente para os membros da igreja, para os jovens da igreja. Você consegue entender? Ele foi ali de maneira espontânea, voluntária, generoso. Aí, não, a pastora não vai pregar mais porque você cantou um hino e você é gay. Essa é a verdade. Ela não quis ir lá porque não queria ser vista como um gay. Porque ele se assumiu gay. Que amor é esse? Que amor de Deus é esse? Que graça de Deus é essa? Então, essa gente fala de Deus, mas está longe dele. Fala de amor, mas não conhece. Fala de cruz, mas não carrega. Fala de dons da Bíblia, pregação, etc e tal, mas não vive isso de verdade. Você consegue compreender? São pessoas amargas. Agora, ô menino, você que está aí, eu esqueci o nome desse rapaz, desse ex-cantor evangélico, eu vou deixar ele falando aqui, porque é triste, gente, mas é a realidade do Brasil. Infelizmente, no Brasil tem esse pragmatismo religioso, denominacional. É um coronelismo religioso no Brasil que é um absurdo. No Brasil tem pastor com 90 anos que é pastor presidente de igreja. Só que ele já aposentou pastores muito mais jovens do que ele com 60 anos. Mas ele não, ele é intocável. Tem pastor na Assembleia de Deus assim. Tá lá, vitalício, é o presidente, é o dono da igreja. Aí ele coloca o filho, coloca o neto, coloca a filha, vai colocando. Hierarquia familiar, e aquilo ali vai ficando ali. E a igreja é Deus, é Jesus, é a Bíblia. Não é. Não é.
Estão te enganando, estão mentindo para você. Então acorda, gente. Olha que escuta o rapaz falar aí, o cantor. Deixa eu achar aqui o nome dele aqui. Cantor Gessé Aguiar, ex-cantor gospel Gessé Aguiar, ele vai falar toda a situação envolvendo essa tal de pastora Camila Barros aí. Então, vamos continuar ouvindo ele. O ambiente era lavar os pés dele. Cristo foi morto justamente por isso, porque ele esteve com pessoas em que o sistema não aceitava. Tá? Então, não é querendo prejudicar ninguém, não é isso. Eu vim aqui só justificar e aproveitar para externalizar o quanto eu estou ferido e machucado. Por isso. Só porque eu estou num ambiente onde algumas pessoas, não vou generalizar, não aceitam que eu esteja. Então é isso, tá? Enfim, eu sempre fui um admirador do ministério da pastora Camila Barros. Eu sempre falei que, para mim, ela era a número 1, enfim. Não admire. Não admire. Não, ela não tem nada de Deus para te oferecer, meu amigo. Não esqueça isso. Uma pessoa que tem nojo, uma pessoa que tem medo, que tem vergonha, sei lá qual verbo conjugar para isso, ela não quis ser vista com você. Ela não quis ser vista com você. Não só com você, mas com outros também. Você entende? Ela não quis ser vista em ponto final. Por quê? Porque esse povo só quer grana. Com medo de perder as outras mamatas, as outras agendas, ela foi e cancelou essa para não ser vista com esse ex-cantor gospel Gessé Aguiar. Vamos continuar ouvindo. Mas hoje eu acho que eu mudei a minha concepção sobre algumas coisas. E para a igreja, que está incomodada com a minha aproximação com o ambiente, pode ficar tranquila que vocês não vão me ver muito, tá? É isso. Obrigado, tá? Pela compreensão de todos. E eu espero que vocês continuem, os admiradores, orando por mim. Bom, eu vou só tirar aqui esse vídeo porque também já deu. Então, nosso bate-papo de hoje, estamos ao vivo, tá, gente? Estamos ao vivo. Agora são 9 horas da noite com 27 minutos, estamos ao vivo. E eu já falei hoje aqui sobre Cassiane e Jairinho. Já falei hoje aqui sobre essa situação dessa pastora que cancelou a agenda porque o menino era gay e ela não quis participar porque não queria ser vista como gay, essa é a verdade. Tem gente que vai dizer, não foi porque... Não, é porque, entre aspas, a Bíblia dela proíbe ela de andar com gay, proíbe ela de ser vista com gay. Só que aí, ó, tá cheio de pessoas no aeroporto que é gay, tá cheio de pessoas em rodoviárias, tá cheio de pessoas, às vezes na família que é gay. É ou não é? Você conhece um montão de gente por aí, aí você não pode ser visto. Trata com amor. Como é que Jesus trataria? Como é que Jesus se comportaria diante de pessoas que são gays? Como é que Jesus se assumiria? Como é que ele ia tratar? Que ele ia se relacionar? Com amor. Coloca isso na sua cabeça, meu amigo e minha amiga. Trate as pessoas com respeito, com carinho, com amor. Pare de ser boçal, de ser idiota, de ser imbecil. Só que tem gente que igreja para ele é um negócio. Movimento evangélico para ele, esse mundinho gospel, essa bolha gospel dá muita grana. Então ele não pode ser visto com esse tipo de gente. E pastores, então, que bebem, que escondem a garrafa de cerveja. Eu conheço um montão de pregador assim, de pastores assim. Inclusive pastor que já até morreu. Bebedor de vinho, cachaceiro, pau d'água. Só que aí ele interpreta os textos gregos de um jeito, só que lá na igreja Assembleia de Deus, ele lê, ele concorda com o pastor lá. Lá não pode beber, mas ele enche a cara. Eu conheço presbítero que é assim, um montão de gente que é assim, um montão da elite evangélica que é assim, que vive uma vida falsificada, vive uma vida de engano, de mentira. Tudo que eles pregam para não fazer, eles fazem às escondidas. Porque tem vergonha, tem medo de expor quem eles são de verdade e perder a mamata, perder a grana. Perder a grana. Você viu o que fizeram com o Kleber Lucas? Kleber Lucas agora não presta para ninguém. Não presta para mais nada. Você viu o que fizeram aí com esse menino aí que acabou de passar aqui na nossa tela, o Gessé Aguiar? O que fizeram aí, por exemplo, com aquele pastor lá
que era da Sabatista, pastor da música lá, Getsemane. Enfim, então eles vão sendo seletivos e, ao mesmo tempo, sendo boçais e idiotas. Então, quando você começa a expor